Olá a todos, bom dia. Nós estamos dando início, né, à terceira entrevista, né, de uma série de entrevistas que nós do Observatório Turismo e Lazer da Baixada Verde estamos fazendo com alguns ex-alunos e alunos que estão trabalhando na gestão pública de turismo na região turística Baixada Verde, né, que se localiza na Baixada Fluminense. Esse projeto faz parte, né, do projeto de extensão, uma ação do projeto de extensão de comunicação que se chama Observatório Turismo e Lazer da Baixada Verde, fortalecendo o processo de comunicação de seus resultados. Hoje, nossa terceira aluna entrevistada, né? Já entrevistamos já uma aluna e um aluno, o Michel e a Esther, é a Marlen, que está atuando na Secretaria de Turismo de Duque de Caxias. E quem vai coordenar hoje, né, mediar a entrevista, é nosso aluno Vinícius, né, que é o bolsista do projeto, ele que vai ser, né, o líder aí da entrevista com a Marlen. Obrigada, Marlen, por aceitar. E Vinícius, agora está com você, a mediação do trabalho. Até já. Ok, obrigado, professora Tereza. Bom dia a todos, bom dia, Marlen. Eu sou Vinícius Rodrigues, eu sou do 7º período de turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu vou estar aqui mediando, né, um pouco sobre esse projeto de extensão, né, do Observatório de Turismo e Lazer da Baixada Verde. E vou inicialmente, né, com a primeira pergunta, que é você se apresentando, né? O seu nome, a formação, quando se formou, área de atuação, atual cargo, etc. Pode continuar, pode começar. Oi, bom dia, Tereza, bom dia, Thaís, Vinícius, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Porque eu sempre estou em contato com a Tereza em outros projetos, né? Então é um prazer estar com vocês. Meu nome é Marlen, eu sou da segunda turma de turismo, eu entrei em 2006 e acho que eu me formei em 2011, e desde isso aí eu terminei a faculdade. Logo após, durante a faculdade, eu fiz estágio em agência, em hotel, na gestão pública na época, na Turis Rio. Participei também no aeroporto, fiz estágio no aeroporto, fiz intercâmbio, né, morei fora uns 4 meses, 5 meses. E aí, quando eu voltei, eu trabalhei também em agência, né, essas virtuais, né, virtual, né, na época era compra coletiva, né, acho que era compra coletiva na época. Isso tem bastante tempo, tá? Por isso que eu tô falando isso. E aí depois eu queria fazer um mestrado, então eu larguei, né, o emprego, fui fazer mestrado, fiz mestrado na Rural, fiz política pública, né, em desenvolvimento territorial na Rural. Logo depois eu emendei com doutorado, mas aí o doutorado eu fiz na UFRJ, fiz o EICOS, né, psicossociologia de comunidades e ecologia social. Eu também dou aula, né, então, e atuo também na pesquisa atualmente e na Secretaria de Turismo, de Cultura e Turismo de Duque de Caxias. Muito bacana, é um currículo bem vasto, né? Eu Vamos fiquei, lá. fiquei relembrando aqui, por isso que eu falei, Sim, é muita coisa. Para a segunda pergunta, vamos usar como referência o seu cargo atual, né? O que você faz? Quais são as suas principais atividades, tarefas e funções na Secretaria de Turismo? então, eu sou a técnica, né? Eu sou a turismóloga da secretaria. Lá é a Secretaria de Cultura e Turismo. Então, a gente trabalha nas duas vertentes que estão muito juntas, né? De qualquer forma. Em geral, realmente, é no planejamento, na gestão e na operacionalização disso tudo, né? Então, por exemplo, a gente fez um plano de ação quando eu cheguei lá para um ano. Então, a gente tem trabalhado com a questão do diagnóstico, né? Ontem mesmo, acho que essa semana, sexta-feira, a gente fez uma reunião com a professora Isabela e com a professora Maria Angélica para a gente voltar com o inventário, pesquisa de demanda, né? A questão da comunicação, né, em si, como que a gente pode, né, divulgar Duque de Caxias, a organização de eventos. A gente trabalha muito com os artesãos também, então na capacitação, no cadastro, né, na questão do empreendedorismo, a questão também de educação turística, né, com os moradores. Aí eu vou falar um pouco melhor alguns projetos que a gente
tem feito. Outros projetos também, turismo pedagógico, que a gente, né, organiza e faz um banco de projetos para tentar implementá-los, né? A questão do conselho, né? Então, o fortalecimento do Contur e a organização toda do Contur, né? A gente que faz. A questão do mapa brasileiro de turismo, né? Hoje, Duque de Caxias está na categoria B, né? Então, também dá um trabalho também conseguir, né, os requisitos para continuar na categoria B, e também junto à IGR, né, na Baixada Verde, dentre outras ações aqui de roteiros, mapeamento de roteiros, né, que a gente trabalha lá. É muito interessante a sua fala, é que eu consegui observar que tem muito das disciplinas da graduação dentro desse contexto que você trabalha, como, por exemplo, POT, políticas públicas, assim, a questão de roteiros, que a gente vê um pouquinho no agenciamento, mas a gente consegue implementar em outras vertentes. E aproveitando esse gancho, eu queria saber da sua opinião, qual foi e como é o papel da universidade na sua formação, na sua atuação atual, né? O que você vê que você viu na faculdade que você consegue enxergar dentro da sua área de atuação? Então, isso tudo que você falou, né? A gente pode, principalmente pode, né? Pode é essencial na É gestão pública. essencial. Fundamentos do turismo também, né? Que eu acho que é o primeiro, né? Nosso primeiro Sim, contato. Na verdade, aí é a teoria geral, né? Do turismo, 1 e sim. 2, né? Na época, acho que lá no CEDES é Fundamentos do Turismo. A questão da organização de eventos também, né? Para deixar de ser aquela questão, aquela organização de casa, né? Para ser algo realmente planejado, um evento, né? A questão dos roteiros. Na verdade, eu não lembro na minha grade se eu tive elaboração de roteiros. Eu acredito que a gente não tinha naquela época. Mas hoje eu vejo vocês, a grade de vocês, que eu conheço a grade de vocês principalmente muito baseada no CEDERJ, tá? É por isso que eu estou falando da licenciatura. A questão também de... você perpassa por todas as disciplinas, né? Eu acho que faltou, que eu aprendo muito na gestão pública, porque, assim, tudo é muito novo também. A prática, ela é essencial, né, na formação. Acho que o ideal era que todos os futuros turismólogos, né, o profissional que vai se formar, atuassem nessas diversas áreas para entender como que funciona isso tudo, né? Porque, por exemplo, a questão orçamentária, orçamento público, eu acho que é essencial a gente, quando você entra ali, você começa a ver e você aprende muito com isso também. Então, assim, a universidade é o primeiro pilar, né? Eu acho que por isso que é tão importante o turismólogo estar dentro das secretarias, porque ele sim tem esse olhar interdisciplinar, né? Porque a tendência é a gente ver o turismo muito no senso comum, todo mundo achar que, eu sei disso, eu sei, mas não é. A gente passa 4 anos aí, 4 anos e meio estudando, entendendo o que é o turismo, entendendo que o turismo não é só atividade econômica, é um fenômeno social, entendendo os impactos positivos e negativos do turismo. Então, assim, é essencial o profissional, o turismólogo, na gestão pública, né, na gestão pública do turismo, no Brasil, no mundo e especialmente no nosso Rio de Janeiro. Perfeito, perfeito. Adorei a colocação que é muito importante ter essa presença do turismólogo já nas secretarias, né? A gente está trabalhando fortemente para que possa, em todos os municípios, ter a presença de um turismólogo, e principalmente os alunos da Rural. É muito legal ver isso, sabe? Que a universidade está conseguindo fazer uma formação muito importante para crescimento pessoal e também profissional desses alunos, e também poder fazer a diferença dentro do nosso município, né? Do nossa região, da Baixada Verde. É, Vamos lá. Assim, na questão de ações, né? Quais são as principais ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Turismo Então, atualmente? os projetos, eu até anotei aqui para também não esquecer, gente, porque Deve ser bastante coisa. a gente faz tanta coisa. Então, nosso grupo é pequeno, né? Mas a gente tem tentado atuar nessas diversas vertentes que eu até falei na outra
na outra questão, né? A questão do diagnóstico, porque a gente precisa ter o diagnóstico, né? E aí não só a questão do inventário, pesquisa de demanda, a opinião pública, trabalhar muito com a própria população, né? Porque é um grande desafio que a gente tem, acho que na Baixada Verde, é o estereótipo negativo da Baixada. Né, das pessoas acharem, não tem turismo, as pessoas desconhecem, as pessoas saem do município, saem da região, e a gente tem ali potencial, a gente tem atrativos, a gente tem excelentes restaurantes. Então, acho que trabalhar a educação turística também dentro dessa perspectiva, e a gente tem trabalhado um projeto que tem dado super certo, lá é o Aqui Tem Turismo, né? E a gente coloca nas nossas redes. Agora a gente está fazendo em 15 dias, falando um pouco sobre os patrimônios, né? Sobre os diversos atrativos e equipamentos turísticos. Então, isso a gente tem tido uma boa devolutiva, sabe? Dos comentários das pessoas. Poxa, onde que tem isso? Não sabia. Poxa, existe isso? Que legal, que bacana. Então, a gente também está trabalhando, voltando, né? O diagnóstico para efetuar o plano municipal, que eu acho que é essencial, né, que a gente tenha o plano municipal de turismo ali, no caso, em Duque de Caxias, o fortalecimento do Contur, né, em julho a gente teve a segunda conferência e formamos um novo grupo, o grupo está bem motivado, né, segunda-feira a gente já tem a gente tem a nossa próxima reunião e a gente vai discutir o plano de trabalho do Contur, né, as ações do Contur, o mapeamento dos roteiros, né, divulgação desses roteiros, o calendário de eventos, a gente tem trabalhado isso, né, o calendário de eventos de Duque de Caxias, né, também a organização dos artesãos no sentido de cadastramento, qualificação, né, capacitação e qualificação desse artesão, né, e aí como ele pode trabalhar, né, a questão da organização desse trabalho, né, do artesão. Projetos, a gente também acabou de fazer um projeto terminamos de escrever o projeto de turismo pedagógico nas escolas, e provavelmente deve sair aí para esse mês ou mês que vem. E é importante, Vinícius, porque é interessante isso, né? Porque são pequenas ações, mas a gente já está sentindo as pessoas irem buscando apoio, né? Então a gente vê as escolas, poxa, eu vi que está saindo algumas informações sobre o turismo aqui, eu queria conhecer. A gente poderia fazer um projeto para a escola. No outro dia eu recebi uma proposta do Conselho da Mulher, do idoso. Então, acho que a gente está fazendo um barulho em relação a isso, com pequenas ações, mas que estão lá na frente a gente vai sentir, né? Então, a questão da comunicação em si, acho que a gente está reorganizando o nosso site, as peças de comunicação, né? E a questão também da sinalização, né? E outras ações que a gente faz junto ao Estado, a demanda do Estado e junto à IGR Baixada Verde. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tem atuado dentro desse período agora. Eu gostei muito dessa questão da educação turística, né, que você citou, de conseguir levar isso para as escolas, né, para ter já uma base, já se fundamentar do que é o turismo, qual vai ser a importância disso para o desenvolvimento deles mesmo, né? Essa questão da imagem que você citou também, a gente vê muito a Baixada como algo já marginalizado, de criminalidade, de violência, e a gente está trabalhando muito nisso, né, de tentar reverter um pouco essa imagem, porque isso também traz, de uma certa forma, impacta a vida social da pessoa. Ah, a pessoa, já aconteceu comigo. Ah, eu moro na Baixada. A pessoa já olha assim, nossa, você mora lá, como você consegue? Então, eu acho que é muito importante trabalhar isso exatamente com a educação turística mesmo, de trazer essa ressignificação para a gente. E essa fala realmente é muito importante, que a gente tem que trazer à tona sempre, né, para a gente conseguir fazer essa mudança na imagem. Mas falando sobre isso, né, acho que toda ação tem os seus desafios.
E a próxima pergunta vai ser relacionada realmente a isso, né? Quais são os principais desafios enfrentados, né, para o desenvolvimento turístico no município de Duque de Caxias? O que você consegue identificar? Quais são os principais desafios? Eu acho assim, principal, e aí não é só a Marlen, né, enquanto Marlen falando, mas outros colegas que a gente Uhum. discute muito nas reuniões e também nos eventos que a gente vai, é justamente essa questão, né, do estereótipo negativo da Baixada Fluminense, da Baixada Verde, né, que a gente está falando, porque é uma região marcada, uma cidade, são cidades dormitórios muitas das vezes, né? Então as pessoas estão acostumadas a saírem dali e acham a gente não tem bons restaurantes, a gente não tem bares, a gente não tem atrativo, é marcado pela violência, e a violência a gente tem no Rio de Janeiro todo, né? E assim, a gente tem uma Exatamente. grande área verde que as pessoas desconhecem, né? Eu vejo as meninas trabalhando do meio ambiente, trabalhando as unidades de conservação, um trabalho belíssimo, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Muitas das vezes, quando você chega, existe Secretaria de Turismo em Duque de Caxias? Existe Secretaria de Turismo na Baixada? Não, não tem necessidade. Só que, por outro lado, ano passado a gente fez o primeiro seminário de turismo de Duque de Caxias. E foi tão bacana. A gente teve foi virtual, por causa da pandemia, né, etc e tal, mas a gente teve uma discussão bem aprofundada. Várias pessoas depois foram na secretaria, falaram assim, poxa, eu nem sabia que tinha secretaria, eu fiquei tão empolgada. Estudantes do CEDERJ, né, foram lá e conversaram, que bacana, que legal. Então, assim, a gente está começando a fazer um barulho. Eu brinco que a gente faz um pequeno barulho, né? Mas eu acho que esse é o grande desafio, porque as pessoas elas não se reconhecem, não têm um pertencimento, né? E aí fica um pouco mais difícil, né? Você divulgar, você trabalhar o turismo, se a própria população, às vezes, a grande maioria, né, desconhece ou acha que ali, vou para fora e não valoriza o seu município, a sua região. Acho que é o grande desafio. E eu falo como Marlen, né, como moradora também, assim, com amigos e amigas que muitas das vezes saíam do município e desconheciam ali seus atrativos e achavam, valorizavam outros, né? Então, assim, quem vive isso, não como técnica, mas como moradora, entende muito bem, né? Interessante que quando a gente estuda, quando a gente consegue ter essa visão mais técnica e observar que tem esses atrativos na localidade, a gente começa a estar já envolvendo naquela questão da imagem, né, do questão do pertencimento no local. Quando eu não estava no turismo, eu passava pelos lugares e assim, eu nem sabia o que que era. Aí quando você estuda um pouquinho mais a fundo, você, cara, pô, tem muita área aqui que dá para aproveitar, sabe? Que dá para. Não preciso ir lá para a Zona Sul, não preciso sair do estado para aproveitar, por exemplo, a cachoeira, um local de para fazer caminhada. Então, essa questão realmente eu acho que é muito importante para a gente mesmo, como morador e também como um profissional, né? Para a gente conseguir valorizar essas questões e esses atrativos. Agora, falando um pouquinho mais sobre atrativos, o que você poderia destacar de Duque de Caxias em questão de atrativo? Então, aí a gente tem as unidades de conservação, Parque da Taquara e Caixa d'Água. E a Taquara estava até. Então, a gente fez acho que foi início do ano, ou ano passado, uma trilha, porque eles fizeram vários roteiros, né, dentro do parque. E assim, magnífico, magnífico. Uhum. Eu já trabalhei em unidade de conservação, né, num parque estadual, e eu fiquei, gente, que maravilha, sabe? Passando por você entrando mata dentro, né? Você realmente é diferenciado, é diferenciado. Eu já fui, o meu trabalho de doutorado foi sobre uma trilha e aí eu fiquei assim, gente, essa trilha enche tanto, e a gente, olha o que a gente tem aqui, né? Então, os parques, os museus, então, o Museu Ciência e Vida, sim, que recebe bastante, tem um público, agora reabriu, né? Então, eles recebem muitas escolas,
o Museu Vivo de São Bento, né? A gente tem também o próprio Instituto Histórico, que estava fechado, né? Da última vez estava fechado, mas também é um importante patrimônio, né? A gente tem o Museu da Taquara, Museu de Duque de Caxias. A gente tem, aí são os equipamentos, né? Alguns sim. equipamentos. O balão, que tem feito, né, o voo cativo, faz o voo cativo e tem sido também um grande veículo de demanda. Da última vez que eu fui, tinha gente do Rio praticamente todo, né? Que eles fazem rapel no balão. Eles são conselheiros também. Aí a gente tem o voo livre também, que tem voo livre na Baixada Verde, Sim. né? Então, que realmente também é magnífico. Então, a gente tem bastante coisa. Tem o teatro, né? As bibliotecas públicas, né? Que a gente faz bastante eventos. Então, a gente tem bastante coisa aí bacana Fora também a questão empresarial também, né? Em Duque de Caxias, que é bastante forte. Questão de negócios. E hoje, o perfil muito dos meios de hospedagem estão relacionados a essa questão, né? Do perfil de negócios. Muito interessante. Tipo, você falando, né, dos atrativos, mostra, né, que a diversidade, né, de questão é cultural, é ecológico, social. Então, é um aglomerado de coisas que muitas das vezes os moradores não conhecem, né? Então, acho que a melhor forma agora, que eu vou tentar já puxar com a outra questão, é quais são essas estratégias, né, que você falou, né, que agora que tem site, que tem forma de divulgação, é uma forma de comunicação, né, rede social, não sei, deve ter, né? E quais seriam essas ações de divulgação do município, né, para mostrar esses atrativos, o que está acontecendo, mas especialmente qual é a forma de comunicação que vocês fazem para levar essa informação para o morador, né, para trazer realmente essa virada de chave, né, da Baixada Fluminense criminalizada para a Baixada Verde, algo mais ressignificativa para a gente, né? Aí eu queria saber mais ou menos quais são as estratégias de divulgação do município. Então, o Aqui Tem Turismo, acho que ele tem dado um resultado bastante positivo, sabe? Das pessoas dando uma devolutiva positiva, falando, pedindo informações, compartilhando com outros amigos, né? Então, as nossas redes, a gente também tem folder, né, para levar para os eventos, né? Então, a questão do papel mesmo, a gente tem. Agora, a gente vai trabalhar os roteiros por segmentação, que é uma proposta que a gente vai discutir na segunda-feira, quais seriam os segmentos prioritários, né? Porque também não dá para trabalhar tudo. E a gente vai ser nossa próxima ação para talvez até o final do ano. As redes, o site, né? O site é bastante importante, não só da Secretaria de Cultura e Turismo, mas também a própria da Prefeitura de Duque de Caxias. E também tentar apoio dos jornais, né? De ampla circulação, que aí a gente abre um pouquinho mais, né? O nosso público, né? Então, acho que são essas, junto à questão das redes sociais e a questão do papel mesmo, também. E Eu vou aí concordar. o projeto com as escolas também, né? Que acho Sim, que não só. E aí a gente está começando com as escolas, mas aí eu participo de alguns conselhos, aí o Conselho da Mulher já veio pedir, Conselho do Idoso, e aí até primeira infância também. Então, a gente quer aumentar, né, o projeto, mas aí também tem que ir com calma. não, é como você disse, você vai fazendo um pequeno barulho, mas esse barulho já vai chegando em outras localidades. Começou com as escolas, já está ouvindo os idosos, as mulheres, então está mostrando que isso realmente é uma forma de crescimento, né? Está sendo uma coisa bem gradual. Eu acho que essa parte é importante, ver esse processo acontecendo. Que muitas das vezes a gente vê a baixada, a gente fica desacreditado que as coisas podem acontecer, mas podem acontecer. Se acontece em outras localidades, por que aqui também não pode acontecer, né? Então, acho que isso é muito importante para trazer essa comunicação de forma acentuada, porque a gente fica ciente do que está acontecendo, né? Muitas das vezes,
Até mesmo a gente que está no turismo, a gente não sabe o que acontece na nossa localidade. A gente fica preocupado em arrumar um estágio, trabalhar na hotelaria, trabalhar em agência. A gente pode trabalhar aqui também. Eu sempre, quando eu comecei nesse projeto, a primeira questão que eu levantei, gente, eu não quero sair da minha casa aqui na Baixada para ir trabalhar na Barra da Tijuca, 3 horas de condução, podendo trabalhar aqui, sabe? Para desenvolver o turismo daqui. Eu acho que isso que tem que ser levado muito em consideração também, né? E é muito importante a fala que você está trazendo, de mostrando que existe a possibilidade, né, de poder fazer isso e poder também desenvolver o turismo aqui, não só lá, né? Levar só a economia para lá, na Zona Sul, centro e tal, podendo também desenvolver aqui. Vamos lá. A próxima pergunta vai ser voltada mais para a questão dos moradores, né? Aí vai ser o seguinte: como você acha que os moradores do município são ou serão beneficiados com os projetos e ações ligadas ao turismo? Acho que a gente está debatendo muito sobre isso, né? Mas se você quiser dar uma palavrinha a mais sobre Bom, essa questão, pode ficar à vontade. eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas o Sim, sim. desenvolvimento do turismo ele vai ocasionar, né, vários benefícios para a população. Não só a questão dos impactos econômicos, não só a questão de emprego e renda, mas também investimentos. A gente sabe que quando a gente trabalha com turismo, aí vem o investimento também, público e privado, a valorização do seu patrimônio, né, o conhecimento da sua história, né? Então, dentre outros impactos positivos que o turismo vai gerar, se for bem planejado. Aí eu estou falando aqui como professora, né? Mas se for bem planejado. Então, a gente sabe que vai trazer, sim, aspectos positivos, mas se a gente pensar também na participação dessa comunidade. E para a participação da comunidade, eles também precisam ter essa noção de pertencimento, né? Porque senão, né, uma coisa não vai andar junto, né? Então, acho que é isso que a gente precisa trabalhar, né? É bem clichê aquela fala, né, que a gente sabe, cidade boa é cidade boa para o turista, é cidade boa para o cidadão, mas é mais ou menos isso, né? É basicamente essa base, né? Isso aí eu já escutei muito na universidade. Eu acho que eu levo isso como vida mesmo, porque não adianta nada. Ter um local que não serve para o morador não vai servir também para o visitante. É isso aí. É isso aí. Agora é uma questão que é muito interessante, né? O que você achou dessa mudança, né, de região turística Baixada Fluminense para a Baixada Turística Baixada Verde? O que você acha que mudou, né, nessa questão? Essa é uma discussão lá na IGR que às vezes é calorosa, né? Assim, não na IGR, que sim, porque a gente é muito forte em relação a isso, mas acho que algumas pessoas trazem essa discussão que houve lá em outros lugares, né? Acho que no fórum, você deve, não sei se você participou do fórum. Já participei uma vez. Teve essa discussão aí. Mas eu acho que sim, é bem benéfico, justamente para a gente quebrar esse estereótipo negativo, sabe? Sim, a gente tem uma importante área verde na Baixada, né? E a gente tem que valorizar. Então, acho que é importante sim. E aí quebrar esse estereótipo negativo de cidade da violência que a gente tem. E às vezes a gente fala fora, né? Baixada Verde. Baixada Verde? Então, de outras pessoas que não são da Baixada. Né? Mas sim, eu acho válido sim. Porque também passa pela comunicação. Tudo passa pela comunicação. A forma que você apresenta. Sim. Essa questão de quebrar, né, o estereótipo, eu acho que é uma mudança de chave mesmo. Uma virada de chave, porque a Baixada Fluminense está muito entrelaçada. É que nem você fazer uma pesquisa no Google, Baixada Fluminense. Aparece só casos de relatos de violência, de criminalidade, esse tipo de coisa. Quando você bota Baixada Verde, já tem coisas mais diferentes, né? Eu acho que é muito isso na percepção nossa também. A gente acaba mudando um pouco. Quando você fala Baixada Verde, traz algo mais ecológico, algo sustentável. Então, acho que isso também é muito importante para a comunicação em si. Né? Você mudar um pouco isso. É claro que demora muito para a pessoa, o morador, por exemplo, você falar Baixada Verde, ele vai ficar sem entender, né? Mas isso é gradual. Isso aí já vem com aquilo que você disse anteriormente. É a educação turística, é a educação ali de você mudar a percepção do seu espaço onde você mora para algo mais benéfico e não ficar preso sempre na construção social
e da realidade, né, da Baixada Fluminense, que é da violência e da criminalidade. Eu acho que é muito importante também essa mudança. E vocês estão nesse projeto, a comunicação é tudo, né? Então, Exatamente. eu acho que é sim a gente valorizar, ter outros olhos, mostrar realmente a Baixada como ela é, não no sentido só da violência, porque violência a gente tem em Em todos os todo lugar. lugares, né? Todo lugar. Então, sim, eu acho válido, eu acho bacana, e como você mesmo falou, né? Quando você coloca a Baixada Fluminense é uma coisa, a Baixada Verde você já está tendo um resultado positivo. Exatamente, é isso que eu sempre comento aqui, que mostrando essa mudança mesmo, né? Só uma palavra-chave, né? Muda a palavra-chave e muda um pouco a realidade. Eu acho que isso é importante a gente continuar trabalhando para a gente conseguir afastar cada vez mais a Baixada Fluminense e trazer mais a Baixada Verde para a nossa realidade. E quais são as suas expectativas futuras para o turismo do município? Eu acho, sim, ainda tem que andar muito, né? Assim, tem Sim, que sim. caminhar bastante o turismo, por todas essas questões que a gente discutiu aqui, né? Mas eu acho que eu tenho visto agora as instituições, e aí eu digo também as instituições privadas, o público, públicas também, elas estão um pouco mais alinhadas e engajadas. Então, hoje a Uhum. gente faz um pequeno barulho, mas eu acho que esse pequeno barulho, lá na frente, não sei se vai ser a Marlen aqui, o Vinícius, não sei quem, né? Se nós estaremos aqui enquanto Marlen, enquanto técnica, né? Mas com certeza como espectador. Esqueci até a palavra agora. Né? Espectadora mesmo, né? Espectadora, né? Eu observo de longe. Então, espectadora. Mas eu acho que é positivo. Eu acho que a gente já está começando. A gente vê na participação no conselho, né, as pessoas, as instituições privadas já defendendo, as pessoas conversando. Aí a gente vai para os eventos e aí você leva a Baixada Verde, a pessoa, nossa, que legal, que bacana, tem isso. Então acho que eu não sei, eu tenho uma expectativa boa. É lógico que muita coisa tem que mudar, tem que ter muito planejamento. Eu acho que muita coisa tem que caminhar ainda, mas eu acho que é positivo. Acho que o trabalho que tem sido feito, mas não da universidade, né, através do observatório, da IGR, do conselho, das instituições públicas, eu acho que isso tudo, lá na frente, a gente vai ter um resultado. Então, eu tenho uma expectativa bem bacana em relação ao turismo. Muito Eu acho que bacana. Eu acho que vai, não, vai dar certo. Eu acho é, que, porque assim, pode ser um passozinho de cada vez, aos pouquinhos, mas o importante é aquela coisa, né? Andando devagar a gente chega a algum lugar. Então, eu acredito muito nesse processo, não somente de Duque de Caxias, mas também dos outros municípios, né? Para todo mundo crescer junto, né? Para fazer uma composição da região da Baixada Verde mais forte mesmo, os conselhos todo mundo unido, para conseguir ter essa discussão saudável, né, para trazer essa troca de experiências, para atribuir também no crescimento de cada município. Eu acho que isso é muito importante, essa comunicação em si, né, entre os municípios, para poder aprender com os erros do passado, para botar em prática futuras melhorias. Acho que isso é muito importante mesmo para pra essa questão de olhar para o futuro mesmo. eu acho a longo prazo, eu acho que realmente a gente Isso, vai caminhar, mas eu acho que vai, né? isso. Eu acho que vai. Muita coisa precisa evoluir, né? Mas eu acho que vai aos poucos, né? E aí sim, o papel da universidade é essencial, assim, e só vocês aqui trabalhando Baixada Verde, e aí o que você falou, né? As pessoas às vezes, quero trabalhar lá fora, quero ir Sim. lá para a Zona Sul, quero ir para Barra, mas aí a própria universidade, no caso, os alunos, porque os professores já são bem engajados, eu acho que isso tudo vai também fortalecer, porque cobra, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que a expectativa é positiva. Perfeito. Agora, para a gente fechar nossa entrevista,
Como você relataria a sua experiência e o seu aprendizado trabalhando na gestão pública de turismo e na Baixada Verde? Eu sempre falo aqui em casa que existe uma Marley antes e depois. Por mais que eu tenha até feito mestrado, a questão de política pública, cheguei até a fazer também iniciar uma pós em gestão pública, mas aí acabei, por motivos pessoais, eu não consegui terminar. Mas existe uma outra Marley. Porque, assim, quando você faz no lugar que você nasceu, no lugar que você viveu, né, e aí você começa, nossa, sabe, é gostoso, é diferente, sabe, é diferente. E eu aprendo todos os dias eu tenho um aprendizado diferente com alguma coisa, ou com questões jurídicas, ou questões orçamentárias, né, com outras secretarias, né? Não somente meramente com turismo. Então, assim, eu aprendo todo dia. E tento me atualizar também. Então, assim, é importante também que o profissional ele tenha um conhecimento prévio, mas que ele busque também sempre, né, estar atualizado, principalmente quem trabalha com turismo, né, por conta dessa interdisciplinaridade do fenômeno. Então, acho que existe sim uma outra Marley antes e depois. Eu aprendi muita coisa também com Muito legal. outras pessoas. Sim, essa interdisciplinaridade também é muito importante porque a gente trabalha com diversos tipos de pessoas com pensamentos totalmente diferentes, né? Então isso junta tudo e a experiência fica cada vez mais eficaz. Eu acho isso muito interessante, essa fala sua. Eu acho que é isso. Eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que agregou muito para todos nós aqui. Também depois na gravação, né, para o YouTube, o pessoal também vai gostar bastante das suas ponderações. E eu agradeço de coração mesmo, né, pela participação. E é isso. É isso. Oi, Obrigada. Mari, Eu que obrigada. agradeço. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. E qual seria o papel do Observatório de Turismo e Lazer para você, né? Qual o papel do observatório, a importância dele, né, dentro desse processo de gestão do turismo na Baixada Fluminense, né, na Baixada Verde? Olha, Tereza, eu acho que vocês dão um norte, toda essa questão do planejamento, porque assim, eu acho hoje a gente já vê o quantitativo de turismólogos, né, bem maior nas secretarias da Baixada Verde. Mas é através do observatório que algumas ações são efetivadas. Então, assim, eu acho que o observatório ele é essencial, né? Aí, por exemplo, pesquisa de demanda. E aí vai ser também pelo observatório. Comunicação, né, Tereza? A Tereza na comunicação, a questão dos grupos, dos GTs, né? Então, acho que vocês dão um norte, um direcionamento para tudo isso. Então, eu acho, Tereza, que se a Rural não tivesse participado de todo esse processo, eu acho que a gente não tinha chegado. A gente estava bem em passos mais lentos, né? Digamos assim. Então, assim, é essencial a participação da Rural junto com as outras instituições, né, que são participantes. Parabéns, tá, Tereza? Até por motivar os alunos a participarem, né? Porque a gente pensa muito em trabalhar lá fora. A gente só pensa nisso, né? E a gente está tendo uma evasão muito grande dos cursos de turismo, né? Principalmente por conta depois da pandemia. Porque as pessoas, não tem trabalho, não tem trabalho, não tem trabalho. E tem sim, tem sim. Mas a gente precisa, assim, passar por uma valorização do turismólogo, né? Da necessidade do turismólogo nas secretarias, na gestão pública, né? Não tem só trabalho na hotelaria, na agência. A gente tem muito mais aí para trabalhar. Thaís, tem alguma pergunta, curiosidade? Então, eu tinha formulado uma pergunta, né? Só que ao decorrer da entrevista, ela meio que já sanou a minha dúvida. Mas mesmo assim, eu vou perguntar, porque vai que ela esqueceu de alguma coisa e ela tenta acrescentar. Você falou que vocês estão na parte do diagnóstico, né? Nesse momento. Você acha que futuramente o prognóstico tende a ser muito bom ou você acha que vai ser mediano?
Eu quero trabalhar com muito bom. O resultado, né? A gente tem que trabalhar pelo muito bom. Mas brincadeira à parte, é aquilo que eu falei. Eu acho que a gente precisa caminhar bastante. Muito. E assim, não depende só da nossa equipe, né? Não depende só da Marlene, não depende só da equipe de turismo, né? Depende de N alternativas, né? Então, mas a gente busca isso mesmo. A gente tem muito desafio para passar, mas eu quero ser positivo, quero ser otimista nessas questões. Eu acho que se a gente conseguir, eu, quanto Marlene, eu falo assim, se eu conseguir mudar 10%, eu já fico feliz. Brincadeira, mas se eu 10% eu já fico feliz. Então, e aí as outras coisas a gente deixa um direcionamento para as próximas pessoas, né? E aí, para vocês que vão se formar aí. E é isso. Falo muito, né, Tereza? Ótimo, Marlene. Não, você quer fazer alguma consideração final para a gente terminar? Não, acho que é mais ou menos isso tudo, né? Que a gente tem. E eu falo também a Marlene, teve outra Marlene depois da secretaria, porque é uma Marlene com um olhar diferente em relação aos atrativos, à potencialidade turística de Duque de Caxias também. Então, eu me incluo nisso, né? Então, eu acho que essa experiência é uma experiência única. Eu fico muito feliz em estar passando por essa experiência. Eu acho que vocês, sim, tem várias oportunidades para vocês, né? Eu acho que quem tem um perfil também. E é isso, acho que eu já falei bastante, Tereza. Então tá, Marlene, obrigada pela participação. Thaís, Vinícius. Então, dando um tchauzinho e agradecendo, né? Tchau, Tereza. Tchau, Tchau, gente. tchau. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau. Pode Tchau, tchau. encerrar ou pode, né? Tchau.